Bispo dá apoio espiritual a Bolsonaro articula por Messias no Supremo. Não sendo ele, será um pior. Pior que o Messias? Messias é petista. Tem como ser pior do que o Messias? Petista, filiado ao PT? Do áudio, do Messias? Do Valho? Não mentira de idiota. Aí tá ali, né? Rodovalho, amigo de Bolsonaro, tá. Tem articulado em favor do Messias. Essa igreja que vocês querem fazer parte, o importante é se unir, né? Pra derrotar o PT. Eu quero muito derrotar o PT, mas eu fico me perguntando pra onde que a gente vai depois disso. Meu caminho vai ser preso, né? Fundador da igreja, sai a nossa terra com cerca de 1000 templos. Rodovalho defende a escolha do AGU. Ele diz que o indicado por Lula é cristão, apesar de petista, mas adepto de ideias da esquerda tradicional. Comunidade social não pauta os progressistas como a descriminalização das drogas e do aborto. Eu ia trazer um tweet da Sarita Coelho, mas nem vou trazer, né? Porque acho que vocês imaginam. Será mesmo que o Messias é contra essas pautas todas? Será? A Sarita Coelho discorda e prova porque ela discorda. Messias é um cristão genuíno, comprometido. Aí saiu também da Globo. E olha o empenho. Essas notas não são aleatórias. O cara faz questão de ajudar, botar a digital dele pra poder cobrar lá na frente um apoio. Rapaz, não podia, Rodovalho, ao longo desses anos, tipo, pela anistia, né? Você entrar na imprensa, fazer esse mesmo lobby que você tá fazendo agora. Não dá, né? Visto que presta assistência espiritual a Bolsonaro, defende a indicação do Messias, cristão comprometido. Conheço o Messias há pelo menos 20 ou 30 anos. Sempre vi nele uma coerência entre a sua carreira, a sua fé, valores, princípios e convicções. Ele é um profissional extremamente capacitado de um profundo conteúdo, acima de tudo, um cristão comprometido. Aí você vê o que se tornou a direita no Brasil quando o Rodovalho é grande aliado de primeira hora, pode visitar, tá lá, a tropa. Tem várias alas na direita, nessa ala evangélica que tem acesso a Bolsonaro, tá ali ele, o Rodovalho. E do outro lado você vê o Estadão, o jornal mais golpista do país, falando algo que devia estar na boca do Rodovalho. O Senado tem o dever de rejeitar o Messias. O que o Rodovalho devia estar fazendo, junto com todos os pastores do Brasil, era um lobby intenso em todo o país, em especial para cima do Alcolumbre do Amapá, para garantir que o Alcolumbre não se reelege, nem ninguém ligado ao Alcolumbre, se o Messias for aprovado. E para deixar claro que a indicação para o Supremo só poderá ocorrer após Flávio Bolsonaro ser presidente e deverá ser feita pelo Flávio, porque Lula não é mais um governo legítimo. Essa era a obrigação de todos os líderes religiosos, dar o sangue para garantir que a vaga do Messias ele será rejeitado para a vaga dele ficar para Flávio Bolsonaro. Tem 1000 templos no país, mas prefere fazer lobby pelo Messias até na Globo. Aí você vê, por outro lado, o Estadão. No dia 1º de abril, Lula enviou ao Senado mensagem que oficializa a indicação do Messias, né? Se Messias está leve pela formalização de sua escolha, como revelou pessoas próximas, angustiada deve estar a sociedade brasileira diante da perspectiva de mais um despreparado para tomar o assento, para o cargo tomar assento na mais alta corte do país. O Senado tem o dever perante o Brasil de evitar que isso aconteça e rejeitar o Messias. A Constituição estabelece o artigo 101, que tem que ter mais de 35, mais de 70 e ter reputação ilibada, não tá no saber jurídico, né, para chegar lá. Se pouco pode ser dito sobre a reputação do Messias, um ilustre desconhecido até os estertores do governo Dilma, quando se celebrizou como o Messias, partícipe da artimanha, para boletar Lula na Casa Civil e assim conferir-lhe foro privilegiado no auge da Lava Jato. É evidente que não há nada em sua trajetória profissional que sequer sugira que o indicado possua notável saber jurídico. É preciso ter respeito pelo sentido das palavras. Notável, na acepção do texto constitucional, significa um conhecimento profundo do direito, que vai muito além da sua dimensão técnico-profissional. Saber jurídico, o ministro do Supremo precisa ser amplamente reconhecido por toda a comunidade jurídica e acadêmica, acima de quaisquer controvérsias. É evidente que Messias não atende a esse pressuposto. A instruir a recusa de sua indicação, cabe ainda examinar com cuidado a atuação de Messias frente à AGU. Iniciativas como a tal criação da tal Procuradoria Nacional de Defesa da Democracia, nome pomposo para um órgão de censura. Era isso que o Rodovalho deveria estar falando. Atestam cabalmente que entre a defesa dos direitos e garantias fundamentais, viga mestra da Constituição Cidadã e a defesa do interesse do governo em controlar o debate público, definindo o que é ou não verdade, o Messias não hesitou a privilegiar o voluntarismo do Lula. Outro ponto que impõe a reprovação de Messias é o abastardamento do processo, isso é dos ministros do Supremo pelo presidente da República. É função do Executivo, mas Lula fez dessa nobre prerrogativa um meio de premiar lealdades pessoais e garantir que seus interesses políticos imediatos estejam representados na Corte. Nesse sentido, se Messias vier a ser aprovado pelo Senado, a crise de credibilidade por que passa o Supremo, a mais grave em toda a sua história republicana, só tende a piorar, com ainda mais politização das decisões judiciais e fomento à desarmonia entre os poderes, sobretudo entre o Supremo e o Congresso. E por fim, mas não menos importante, o Senado tem de considerar a questão temporal. Messias tem apenas 46 anos, vai ficar 29, 3 décadas. Uma temeridade, como diz o Estadão.
Diante de tudo isso, a sabatina na CCJ e posterior deliberação, no plenário, tem de ser norteadas pela coragem de romper com o ineditismo da reprovação, na história recente pelo espírito republicano de resguardar o melhor interesse do país. Como já sublinhamos nesta página, o Brasil precisa de um Supremo que sirva à República, não aos interesses do governo de ocasião, nem muito menos aos dos atuais integrantes da Corte. Hoje, mais do que nunca, o Senado tem agora a nova oportunidade de mostrar compromisso com a Constituição e o país. Se o fizer, deixará no passado de décadas de leniência na aprovação de nomes claramente desqualificados para compor o Supremo, o árbitro maior do Estado Democrático de Direito. Essa é a direita. Isso é o que virou a direita no Brasil. Cada dia que passa piora. Andamos para trás.